Olá pessoal, tudo bem? Nesta quarta videoaula nós vamos falar sobre torque e segunda lei de Newton das rotações. Antes de introduzirmos torque propriamente, é interessante revisitarmos o conceito de força e relembrar qual o seu papel no contexto das translações. Para isso, vamos considerar um bloco de massa m, inicialmente em repouso, no instante inicial T0, e podemos fazer aqui a seguinte pergunta, desprezando qualquer consideração acerca de atrito: e se quiséssemos colocar este bloco em movimento, o que deveríamos fazer? Todos nós sabemos que deveremos aplicar uma força sobre o bloco, e esta força produzirá a variação de velocidade desejada, ou seja, a aceleração. E nós sabemos como relacionar esta aceleração com a força aplicada, através da segunda lei de Newton. Ok? Nós podemos traduzir isso para a linguagem das rotações fazendo a seguinte pergunta: e se em vez de uma aceleração linear, nós quiséssemos produzir no corpo uma aceleração angular, ou seja, se quiséssemos rotacionar o corpo, o que deveríamos fazer? E o torque faz exatamente este papel, daí porque é correto dizer que ele é o equivalente da força nas rotações. E a fim de melhor entendermos como que o torque entra no movimento rotacional, vamos analisar a seguinte situação. Nessa figura que vocês estão vendo, nós temos o esboço de um gira-gira. Para quem não conhece, gira-gira é um brinquedo muito comum em parquinho, praça, talvez muitos de vocês já tenham visto. É apenas um esboço muito simples para nos auxiliar aqui no entendimento do torque. Aqui temos uma criancinha que está aguardando ansiosa que alguém deu um empurrão que vai fazer o brinquedo girar. Em outras palavras, que vai produzir o torque que desencadeará a rotação. E para entendermos melhor essa grandeza, é interessante perguntar o seguinte: do que ele depende? Do que o torque depende? O que influencia nele? Como que se produz torque? Imagina que nós queremos fazer esse brinquedo girar no sentido anti-horário, ok? Certamente teremos que aplicar uma força sobre ele, e quanto maior, mais intensa for essa força, mais pronunciada, mais intensa será a rotação. Então, vai depender da intensidade da força. Por exemplo, se aplicarmos uma força neste ponto P, nós teremos a rotação desejada. Agora, a pergunta que a gente coloca aqui é o seguinte: será que essa força pode ser aplicada de qualquer jeito? Será que em qualquer ponto em que ela for aplicada, ela produz rotação ou produz a mesma rotação? Vamos analisar essa situação. Vamos supor que essa pessoa que está empurrando o brinquedo, de uma hora para outra, decida dar esse empurrão aqui nesse ponto médio entre O e P, no ponto médio desse segmento de reta que une os pontos O e P. O que a experiência prática nos mostra é que essa pessoa vai ter uma dificuldade maior de girar o brinquedo nesta posição, aplicando a força nesta posição. De modo que ela precisará aumentar a força para produzir a mesma rotação. Se ela continuar com a mesma força, ela vai produzir uma rotação menor. Em outras palavras, o torque vai ser menor. Para a mesma força, o torque vai ser menor. Se ela aproximar mais ainda do eixo de rotação, por uma distância, por exemplo, r/4, ela vai perceber uma dificuldade ainda maior para produzir a rotação. Ou seja, para a mesma força, o torque vai ser menor. De modo que, se ela quiser produzir a mesma rotação que ela conseguia no início, ela vai ter que empregar uma força maior. Com isso, pessoal, o que a gente conclui é o seguinte: que o torque
depende da distância do ponto de aplicação da força ao eixo de rotação. Outra coisa, e se esta força fosse aplicada neste ponto desta forma? Ou seja, ao longo da direção do segmento de reta OP, o que aconteceria? Nós sabemos que não haveria rotação neste caso. Se em vez de empurrar, essa força estivesse puxando, também não haveria rotação. Logo, a gente conclui que o torque também depende da inclinação da força em relação a esta direção de OP. Perceba que a situação mais vantajosa possível para se produzir a rotação é exatamente a situação original, em que é aplicada no ponto P, ou seja, quanto mais distante possível estiver o ponto de aplicação da força do eixo de rotação. Então nós podemos ilustrar isso da seguinte forma. Imagina que nós temos aqui uma força aplicada ao ponto P que está numa direção arbitrária, formando um ângulo θ com a direção de OP. A força é um vetor que pode ser decomposto em duas componentes. Uma que é paralela a esta direção, que nós vamos chamar de F índice R, e outra que é tangente, que é perpendicular a essa direção e é tangente à trajetória seguida pelos pontos aqui do gira-gira, por essa borda. Okay? Nós vamos chamar de FT, de tangente. Isto é, nós podemos escrever F em termos de FT e FR assim, com uma soma vetorial. O que nós vimos no slide anterior é que apenas a componente FT contribui para a rotação. E em relação ao ângulo θ, quem é este FT? Aqui é o módulo de F, é o módulo do vetor, certo? Ft é F vezes seno de θ. Logo, o torque vai depender de seno de θ. Nós podemos escrever, por fim, o torque desta forma, como produto entre esta. Então, resumindo tudo que a gente discutiu, ou seja, o torque vai depender dessa distância, como a gente viu no slide anterior. Então, essa expressão aqui resume tudo que a gente viu nesses dois slides, no presente slide e no slide anterior. Uma vez que... Logo, essa é a expressão para o torque que resume tudo que a gente viu nesses dois slides, no presente slide e no slide anterior. Ou seja, o torque ele depende dessa distância, ele é diretamente proporcional da distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, e ele é diretamente proporcional também a esta força aqui, que é a única, que vai ser a única componente de F que contribuirá para a rotação. Como F índice T, pode ser escrito desta forma, então nós escrevemos a magnitude do torque desta maneira aqui. É sabido que o torque é um vetor e que tem esta forma vetorial aqui, que será melhor discutida, salvo engano, no REL 5. Tudo bem? Pois bem, pessoal, este é o torque com quem a gente convive em diversas situações do nosso dia a dia. Esta distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação é chamado de braço da alavanca. E esta linha, que é a direção da força, é chamada de linha de ação da força ou linha de ação. Ok? O que pode acontecer em diversas situações, pessoal, é de mais de uma força produzir torque num corpo. Neste caso, a gente vai ter o que a gente chama de torque resultante.
Vamos exemplificar aqui com esta figura em que nós temos no ponto O um eixo de rotação. Esta força em relação a este ponto, isso é fácil de visualizar, ela tende a rotacionar este objeto, este corpo, no sentido anti-horário, que é convencionado como sendo o sentido do torque positivo, ok? Enquanto que a força F2, ela tende a rotacionar o corpo no sentido horário, que é o torque negativo. O torque resultante será, portanto, dado por esta soma, que na verdade é uma soma vetorial. Porém, como os dois torques estão na mesma direção em sentidos opostos, a magnitude do torque resultante será dada por essa diferença. Ou seja, o módulo do torque no sentido anti-horário menos o módulo do torque no sentido horário. Os senos não aparecem aqui porque, como vocês podem ver, nos dois casos, o braço da alavanca faz com a linha de ação das forças um ângulo de 90 graus. E como o seno de 90 é 1, a expressão fica desta forma aqui. Ok? Pois bem, vamos mostrar aqui a segunda lei de Newton das rotações. Reparem bem, pessoal, a força tangencial, que é aquela componente da força, que é a única componente da força que contribui para a rotação, pode ser escrita em termos da aceleração tangencial através da segunda lei de Newton, certo? Em que m é a massa de uma partícula que está ali no ponto P, certo? E através desta relação nós poderemos expressar Ft em termos da velocidade, da aceleração angular. E se multiplicarmos nos dois lados em seguida por R, este lado esquerdo aqui é quem? Exatamente a magnitude do torque. Logo, nós teremos esta relação aqui, que é como se fosse o torque sobre uma única partícula de massa m. Porém, se nós considerarmos o corpo rígido uma coleção de partículas, um sistema de partículas, para a iésima partícula, o torque resultante vai ser isto aqui. Ou seja, vai ter índice I. Para a iésima partícula do corpo, nós teremos o índice I aqui e aqui. Aqui a aceleração, aqui não tem índice I nenhum, porque é um corpo rígido, então todas as partículas têm a mesma aceleração angular. Tudo bem? Nós podemos somar tudo isso, somar nos dois lados. Aqui nós teremos o torque total, externo, né, resultante, enquanto que deste lado aqui, este somatório, percebam, ele é exatamente quem? O momento de inércia, multiplicado pela aceleração angular. A aceleração angular, como ela é a mesma para todos, num corpo rígido, ela é a mesma para todas as partículas, ela sai do somatório, naturalmente. Então, nós temos aqui essa expressão aqui para o torque externo, resultante, a resultante de todos os torques externos, é igual o momento de inércia vezes a aceleração angular. Esse aí é o equivalente da segunda lei de Newton nas rotações. Lembre que eu falei que o momento de inércia desempenha um papel nas rotações parecido com a massa nas translações. Aqui a gente tem isso bastante claro, certo? Então nós temos a segunda lei de Newton das rotações. Um outro tópico que nós vamos comentar aqui rapidamente, pessoal, é o torque devido à gravidade. É muito simples de entender. Imagina que este corpo aqui, nós temos um ponto por onde passa um eixo, certo? Um eixo de rotação. E imagina as muitas partículas que constituem este corpo. Vamos tomar uma em particular, cuja massa é MI. Uma iésima partícula aqui, cuja massa é MI. Sobre ela atua a força peso, cuja magnitude é MI vezes a aceleração da gravidade. Como entre
o eixo de rotação e a linha de ação da força-peso existe essa distância, nós teremos um torque, certo? E este torque para a iésima partícula vai ser dado por isto aqui, ou seja, o módulo do torque vai ser a força-peso da iésima partícula vezes a distância, né? O chamado braço da alavanca. Isso aqui para uma partícula específica. Se somarmos todas as partículas que estão aqui, que constituem este corpo, nós teremos o torque resultante devido à gravidade. Tá certo? Como o campo gravitacional é uniforme nas proximidades da superfície da Terra, o G é o mesmo para todas as parcelas dessa soma. Então, você pode colocar em evidência. Certo? Outra observação aqui rápida sobre centro de gravidade, que é o que está falando aqui na legenda desta figura. Quando nós estamos diante de um campo gravitacional uniforme, que é o que acontece, como eu falei, né, nas proximidades da superfície da Terra, o centro de gravidade dos corpos coincide com o seu centro de massa. Tudo bem? É tudo que vocês precisam saber sobre esse conceito de centro de gravidade que está aparecendo rapidamente aqui. Por enquanto é só o que vocês precisam saber. Então, lembrem-se que a posição do centro de massa, a coordenada x do centro de massa, é dada por esta expressão aqui. Se vocês lembram bem, imagino, lá de física A. Ou seja, eu posso reescrever esta equação passando esse m multiplicando para o lado esquerdo, o que nos dá esta expressão final aqui, que nos diz o seguinte, nos dá um resultado muito interessante, que o torque devido a um campo gravitacional uniforme é calculado como se toda a força gravitacional fosse aplicada no centro de massa. Ok? Além do mais, nós temos a condição de não deslizamento. Isso aqui é bem simples também de vocês entenderem. Imagina aqui uma polia, nós temos um fio que está tensionado em contato com a polia. Entre esses pontos P e Q, existe esse contato. Os pontos entre P e Q, qual é a condição de não deslizamento? Perceba que a borda da polia, né? Ela tem uma velocidade tangencial que é isto aqui, que é R, que é o seu raio, né, vezes a velocidade angular. Essa velocidade ela deve ser a mesma para os pontos do fio que estão em contato com a polia. Essa é a condição de não deslizamento. Se esse fio não desliza sobre a polia, significa que ele está seguindo junto com a polia. Concorda? Ou seja, os pontos entre P e Q, que é toda a parte do fio que está em contato com a polia, possuem a mesma velocidade tangencial, que é isto aqui. E para a aceleração tangencial, nós vamos ter esta expressão aqui, que é simplesmente a derivada temporal desta primeira. Tudo bem? E por fim, pessoal, vamos falar aqui sobre mais uma grandeza física que a gente conhece bem do movimento retilíneo, das translações, e que nós reencontramos aqui no contexto das rotações, que é a potência. Então a ideia aqui é análoga, né? Da mesma maneira que quando nós aplicamos uma força sobre um corpo e ele realiza um deslocamento, e através dessa força e esse deslocamento nós podemos calcular o trabalho realizado por essa força, o que significa a energia que foi transferida com essa ação para este corpo, o mesmo acontece na rotação. Ou seja, sempre que nós aplicamos um torque, sempre que nós rotacionamos um corpo, o torque que nós aplicamos para produzir essa rotação também realiza um trabalho sobre o corpo. E a potência mede a taxa com que esse trabalho é realizado, ou seja, com que essa transferência de energia através dessa ação para o corpo ocorre, certo? Então, vamos pensar aqui naquela força, aquela componente tangencial da força,
Sempre que nós aplicamos uma força ali naquele ponto P, visando produzir um torque, uma partícula naquele ponto P vai percorrer um determinado comprimento de arco dado por ds, dado por ds, ok? Sendo que esse comprimento de arco ele se relaciona com o deslocamento angular através daquela relação r dθ. Ft vezes r a gente sabe quem é, que é o torque. Então nós vamos ter uma expressão para o trabalho dada por torque vezes deslocamento angular, certo? Um trabalho, nesse caso aqui, um trabalho infinitesimal, é escrito aqui como torque vezes dθ. Tudo bem? E a potência é simplesmente a taxa, como eu acabei de falar, com que o trabalho é realizado, com que o torque realiza trabalho sobre o corpo. Ou seja, simplesmente isso aqui dividido pelo intervalo de tempo. E assim, fazendo isso, nós temos que a potência pode ser escrita como o produto do torque pela velocidade angular. Tudo bem? Espero que tenha acompanhado. Qualquer dúvida, fórum de dúvidas do campus virtual. Um abraço e até a próxima.